Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechado com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Pedro Viz, o que eu vou chorar se a gente ganhar esse título é sacanagem. Não só você, né, irmão? Acho que todo mundo. Anderson Vieira, fala sobre o Jean Davi. Quero saber a sua opinião. Um abraço. Cara, sobre o Jean Davi, acho que todo mundo elogiou os primeiros jogos dele. Ele entrou muito bem contra o Atlético Paranaense em São Januário. Inclusive, ele entra no lugar do Payet, o time melhora. Entra ele e o Sforza, eles entram muito bem naquele dia. Ele faz uma boa atuação contra o Vitória, inclusive jogando do lado direito, que não é o lado que ele prefere. E depois disso, ele não vai bem. Ele é convocado para a seleção chilena, ele viaja para a data FIFA, não joga o jogo do Atlético Paranaense, ele chega em cima do jogo, não joga, o Puma entra no finalzinho, depois ainda bate um dos pênaltis que classificam o Vasco. Aí ele joga contra o Flamengo, não joga bem, e volta a ter uma oportunidade de salvo engano contra o Cruzeiro, uma partida mediana. O Jean Davi, cara, tem um problema que é a estatura. Jogador com porte físico e com a estatura dele, o tamanho dele, o cara tem que ser muito craque. Ou muito craque ou muito bom, né? Porque craque é um termo que tá meio que... Não é vulgarizado, virou uma coisa pejorativa, né? Todo mundo que joga bem é craque, né? A gente tá perdendo a essência do que é a palavra craque, né? Mas o Soteldo pra mim não é craque, mas é muito bom jogador. O cara tem que ser diferente, tem que ser acima da curva, tem que ser muito rápido, muita explosão, pra ele fugir do choque e do contato o tempo inteiro na velocidade. E ele não chega a ser um cara lento, mas também não é, já tem um fator de idade também, não sei se mais novo ele era mais veloz. Mais veloz ele era, não sei se era tão mais veloz assim. Então ele é um jogador que você vê que tem bom passe, ele não é um cara que toma decisão errada toda hora, né? Ele lê direitinho o jogo, mas falta coisa, cara. Eu falo sem medo de errar, a galera bate muito na zaga, eu ainda acho que o pior setor em termos de opção de posição do Vasco é as pontas. Ou são as pontas, né? Eu acho que a zaga tu ainda se vira ali com o Léo, Maicon e João Vitor, mas as pontas do Vasco, com a lesão ainda do Adson e do Emerson, é dolorido, cara. É dolorido, é bem limitado. Se você compara com os atacantes do Atlético, então é de chorar, cara. É de chorar. Tem um abismo ali muito importante, tá? E isso me revolta um pouco, porque... Inclusive o GE reviveu isso, né? Fez uma matéria ontem, antes da partida, sobre a história do Paulinho, que a 777 meio que cagou e andou pro Paulinho. E eu fiquei bem chateado na época, mas um chateado até a página 2, porque o Paulinho vinha de uma cirurgia no joelho, né? De LCA, a mesma lesão agora que teve o David, o Paulinho e o Jair. E eu fiquei meio assim, pô, será que ele vai voltar a ser o mesmo jogador? Né, o Paulinho depende muito da força. Fiquei chateado, mas ainda um pouco naquela da dúvida, né? Saber se ele ia voltar a jogar em alto nível ou não por causa da lesão do joelho. E, cara, o Paulinho demorou um pouquinho a engrenar no Galo, mas quando ele engrenou também, irmão. O Paulinho tem número de centroavante no Atlético Mineiro, cara. Ele se você pega todos os rankings de artilharia, ele foi artilheiro do Brasileiro ano passado. Lembrando que ele não é 9, né? Não é centroavante. Ele é ponta esquerda ou o Galo joga muito com dois atacantes, ele joga ali como segundo e o Hulk um pouco mais na área. Cara, é muito absurdo, cara. Ele é top 3 artilheiro do Brasil há 2 temporadas sem ser centroavante. E o Vasco carece muito desse tipo de jogador. Até adiantando um pouquinho a fita, pensando em 2025, se o Vasco quer pegar esse gostinho aí de voltar a competir de novo e pensar em ganhar ou, pelo menos, disputar as competições, incomodando, chegando em fase aguda, etc., o Vasco precisa muito contratar
pelo menos aí 2 pontas, né? O Adson eu gosto demais, eu acho que é muito bom jogador, mas sai o Adson, entra quem? A gente precisa de mais um jogador. A esquerda, pra mim, o David vai fazer muita falta pra gente. Não é que eu gosto, mas porque o Vasco tem de opção de elenco, o David é bem útil. Falo isso também com tranquilidade porque eu fui contra na contratação dele e acho que ele entregou, faz uma temporada bem ok com a camisa do Vasco. Mas é muito limitado as pontas do Vasco, cara. Muita coisa. Tá bom? Anderson Vieira, imagina esse ataque com o Paulinho, Adson e Verratti. E o Coutinho atrás dele. Imagina. Infelizmente a 777 fez uma burrada grande. Fala, galera aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.